Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 21 de junho, estamos assim vivenciando a terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Hoje celebramos o dia de São Luís Gonzaga, o religioso. E temos a alegria de convidar você, convidar a sua família, para juntos refletirmos a palavra de Deus. Hoje, refletindo o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6, de 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não dei aos cães as coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando contra vós, vos despedace. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque a porta larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, essa sentença provavelmente significa que é desperdício e perigo anunciar o reino aos que não estão preocupados com eles. Se ligada à sentença sobre os dois senhores, lá no Evangelho de Mateus 6:24, poderia significar que é inútil e até perigoso anunciar os princípios evangélicos àqueles cujo deuses são as riquezas. O coração deles está em outro lugar. Fizeram outra opção fundamental. Em todo caso, a sentença parece, a sentença parece assim fora de contexto e que é difícil de interpretação. Então, no tempo de Jesus, lei e profetas indicava todo o Antigo Testamento. Esta regra de ouro nos convida a ter para com os outros a mesma preocupação que temos espontaneamente para com nós mesmos. Caros irmãos, queridas irmãs, amadas famílias, Jesus nos motiva a ter coerência nas nossas atitudes para não desperdiçar o bem precioso que temos na mão. Somos cristãos, carregamos em nós a riqueza do Espírito Santo, o qual nos dá dons preciosos para que possamos assim caminhar firme no seguimento de Jesus. E por isso não devemos nos expor às investidas da mentalidade mundana sem estar preparados. Caros irmãos e irmãs, muitas vezes banalizamos as coisas de Deus e perdemos o nosso precioso tempo discutindo e medindo forças com pessoas que não têm conhecimento de Deus e querem nos influenciar e destruir a nossa fé e a nossa esperança nas promessas divinas. Assim fazendo, nós estamos dando aos porcos as nossas pérolas. Portanto, precisamos aproveitar bem o que o Senhor colocou à nossa disposição. A palavra de Deus é um tesouro e, ao mesmo tempo, uma arma que Deus coloca a nosso favor. Por isso, precisamos sempre estar fundamentados nos seus ensinamentos para viver em harmonia com Deus e com nossos irmãos. Algumas pessoas confundem os ensinamentos do Evangelho e vulgarizam a palavra de Deus de acordo com suas conveniências. Amados irmãos, queridas irmãs, quando perseveramos nos ensinamentos do Evangelho, nós aprendemos a desejar para o outro aquilo que desejaríamos também para nós. As nossas atitudes com os nossos irmãos e irmãs, as nossas ações diante dos apelos do mundo, que nos acena com as coisas fáceis e ilusórias, nos mostra se estamos realmente fazendo
o itinerário do caminho que nos leva à vida. A porta estreita é a porta dos ensinamentos evangélicos, difícil de vivenciar, mas que nos leva à vida eterna. O homem que tem uma vida fácil perde também essa vida com facilidade, porque coloca a sua alma naquilo que só dá prazer. Caros irmãos, queridas irmãs, muitas vezes queremos seguir o caminho mais fácil, que nos custa menos. No entanto, é a estrada que nos leva à perdição. A porta estreita é a vivência do amor. É o amor vivido em atos concretos. A porta larga é o egoísmo. A porta larga é o querer só para si, esquecendo que a lei e os profetas consistem em amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Caros irmãos, queridas irmãs, diante dessa reflexão, diante dessa palavra de Deus, diante desses ensinamentos de Jesus, devemos nos questionar se costumamos banalizar a palavra de Deus, dizendo que as coisas mudaram. Se pergunte dentro de si: você brinca com as coisas santas? Você conta anedotas que vulgariza as coisas santas? O que você faz quando as pessoas o desestimula e questiona a ação de Deus na sua vida? Você confia no Senhor mesmo quando tudo à sua volta diz o contrário? Reflita isso no dia de hoje. Rezamos ao Senhor. Senhor Jesus, dá-nos a tua graça para que possa percorrer com agilidade e satisfação o caminho que tu mesmo percorreste, sem descer aos compromissos, nem cair na mediocridade. Faz-me, ó Senhor, chegar ao porto da salvação e à vida gloriosa do céu, depois que de percorrer com coragem e persistência o caminho estreito da justiça e da caridade, e de entrar pela porta da penitência. Que o meu coração, ó Senhor, lance raízes, não na terra, mas no céu, de modo que seja encontrado fiel nos frutos das boas obras, mais do que nas folhagens das palavras. Dá-nos, ó Senhor, a graça de cumprir fiel e generosamente a vontade do Pai. Dá-me força para abraçar as propostas do reino, embora tenha que pagar o preço elevado por esta nossa opção. Assim seja. Amém. Amados irmãos e irmãs, desejo a todos vocês uma terça-feira repleta da graça de Deus, e que desça sobre todos vós, sobre vocês, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre. Essa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.